Bom, olá, leitores do site Bocão News. A gente está aqui com a jornalista Valéria Monteiro, que é pré-candidata à presidência da República pelo PMN. E vamos bater um papo com ela, saber quem ela é, o que é que ela pensa sobre o Brasil, sobre política e as propostas dela, caso ela seja eleita. Valéria, muito obrigado pela sua presença aqui Eu que no Bocão agradeço. News. Muito Bom, obrigada, Guilherme. Agradeço aos seus internautas também. para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre quem você é e por que você decidiu ser candidata à presidência da República. Eu sou uma cidadã que, como todos os cidadãos brasileiros, vem observando o cenário político com muita indignação e que decidiu fazer alguma coisa por isso. Contribuir, de certa forma, com a interlocução, com a retomada da interlocução entre os cidadãos comuns e a política, que criou uma distância cada vez maior. Agora, muita gente me conhece e se lembra da minha história profissional como jornalista, especialmente no período que eu passei na TV Globo. Eu apresentei o Fantástico durante muitos anos. Aqui no Nordeste, as pessoas também podem se lembrar da época que eu apresentava o Jornal Hoje. E eu fui a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional, quebrando um paradigma muito forte, né, de machismo na TV, ligado ao que tinha credibilidade. Eu era uma das pessoas no jornalismo da televisão, da TV Globo, especialmente na época em que eu fazia jornalismo lá, com maior credibilidade de todas. Eu atingi 98% de credibilidade entre os telespectadores. Então, por falar nessa questão assim, da representatividade, como é que você avaliou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, que foi a primeira mulher a ser eleita para o Planalto e depois foi deposta ali no segundo mandato? Como é que você avaliou essa questão? Eu, inclusive, votei na presidente Dilma da segunda vez que ela se candidatou. Mas por que nós temos, na minha opinião, votado sempre no menos pior, né? Então a gente escolhe, fecha o olho e escolhe alguém que que nos representa um pouco melhor do que o outro candidato. Mas eu já imaginava que alguma coisa estava acontecendo de errado. Eu participei bastante de movimentos, especialmente daquele de 2013, que era anticorrupção, antes das Olimpíadas, né? E a gente ouviu muita mentira, né, naquelas eleições, naquelas campanhas de 2014. Então, foi um processo longo, um processo em que ela realmente perdeu a interlocução não só com o eleitorado dela, mas também com o Congresso Nacional. É um Congresso Nacional que vem tendo práticas, né, de trocas de votos por interesses, muitas vezes próprios, né, de cada deputado. Ela perdeu essa interlocução e caiu, essa é a minha leitura do que aconteceu com a presidente Dilma. Caiu porque se ela tivesse talvez mantido, né, esse troca-troca aí, talvez ela estivesse aí ocupando o cargo do presidente Temer, que continua nesse tipo de forma, né, de lidar com o Congresso. Caso você seja eleito, como é que você pretende lidar com esse Congresso e com essas barganhas que são típicas da política brasileira há muito tempo? Eu pretendo não... Sabe o que acontece, Guilherme? A gente olha, né, essas barganhas todas e isso ficou relativizado até pela própria mídia, porque é tão comum que elas aconteçam
que parece que a política só pode ser feita dessa maneira, com coligações espúrias, coligações que não têm nada a ver com o perfil ideológico até de cada partido, coligações que visam simplesmente a manutenção de quem está no poder nele. Eu acredito que chega desse tipo de política, nós não podemos mais admitir que isso aconteça, e é muito estranho que projetos que favoreçam o Brasil realmente precisem desse tipo de barganha. Então, na minha opinião, o que a gente precisa é colocar o povo, a população, o cidadão no centro da avaliação do que é necessário ser feito para o país e quais as leis que vão fazer com que isso aconteça. Hoje nós temos congressistas que são eleitos por bancadas. Tem a bancada da bala, a ruralista, a religiosa, tem a bancada dos bancos, que elegeu mais de 300 congressistas num conjunto de 513. Então, isso não pode acontecer. E é muito importante que haja uma renovação completa nesse sentido, não só tirar os que estão, porque deve ter uma meia dúzia ali que até é muito boa, e a gente também tem que ficar atento para aqueles que vêm com um perfil de novidade, mas que no fundo estão ali para substituir os parentes, os amigos, que não serão reeleitos porque fazem parte desse jogo que a população brasileira já não aguenta mais. Como é que você avaliou essa reforma política, essa pequena reforma política que extinguiu o fim de doações empresariais para as campanhas, limitando só aos recursos públicos? Você acha que isso vai beneficiar os candidatos que são mais ricos ou que já têm mandato, que já são mais conhecidos? Como é que você avalia isso e como é que você pretende enfrentar esse desafio? A reforma política eleitoral ela tem que acontecer drasticamente, né? Porque o processo eleitoral hoje é um processo quase que fraudulento. Você tem candidatos ou pré-candidatos ainda, né? Não se pode falar ainda candidatos, mas o que é até uma hipocrisia, né? Que todos nós temos que lidar. Mas você tem pré-candidatos que são bilionários, então eles podem usar qualquer dinheiro que eles tenham. Eu tenho uma campanha que é simples, a gente está fazendo a Caravana da Coragem, que é com o meu carro, 2011, um Kia Cerato, dirigindo. Agora nós estamos fazendo a segunda parte, a primeira parte foram 6.000 quilômetros, mais de 6.000 quilômetros, quase 7. Dessa vez nós vamos andar 18.000 quilômetros por 19 estados, fazendo aquela política do olho no olho. E eu tenho que pagar minha gasolina, porque ninguém pode me ajudar, o partido mesmo. Eu abri mão dos fundos eleitoral e político e partidário, né? Porque eu acho que a gente tem que mudar, interromper esse ciclo que está viciado. Hoje, todos os partidos não se interessam nem por quem será eleito presidente da República. Está todo mundo com um único intuito de sobreviver. A sobrevivência está mandando nessas próximas eleições. Todo mundo já pensando nas outras eleições, 2020, para prefeitos e vereadores. Então, isso não pode ocorrer, é uma falta de sensibilidade, de lógica, né, de racionalidade, e o país sofre muito com isso. Os partidos querem romper a cláusula de barreira, eleger 9 deputados federais no mínimo, em 9 capitais, em 9 estados, e pronto. Então, a coligação espúria continua,
o interesse ainda não é o eleitor, não é o povo. E tem gente dentro dos partidos falando dane-se o povo. Como assim dane-se o povo? Realmente perderam totalmente o engajamento. Acho que talvez a gente devesse parar de falar em poder e voltar a falar em governo, porque os governantes estão ali para representar o povo, prestar um serviço para a sociedade, não para estarem no poder como foro privilegiado. Ainda bem que agora parece que isso pelo menos vai ser restringido. Tinha que acabar com isso. A classe política está em descrédito e os políticos, como você disse, procuram sobreviver. E nesse contexto aí tem surgido algumas pessoas de fora da política, como por exemplo o João Dória, que se elegeu em São Paulo, teve também agora o Flávio Rocha, que é pré-candidato à presidência da República, com esse discurso de fazer uma nova política. Você acha que esse é o caminho de buscar pessoas fora da política, como você mesma, que está iniciando agora, nessa trajetória? Eu acho que o principal é buscar pessoas com seriedade. Você vê, o João Dória, ele não é uma pessoa nova na política. Ele já foi da Embratur lá atrás, nos anos 90. Quando eu conheci o João Dória, ele era da Embratur. Então, e são pessoas muito ricas, né, já com talvez uma ligação com governos, não do ponto de vista... Porque a corrupção, ela não é exercida só de um lado, não. Tem o lado político e tem o lado dos empresários, né? Dos banqueiros, dos financiadores dessas campanhas. Então, muitos desses candidatos ou pré-candidatos são financiados com quantidades vultosas de dinheiro para depois serem eleitos com uma nota fiscal, né? Um devedor, né? Um saldo devedor muito grande para esses financiadores. Então, eu não sei se nós devemos dizer, e é aquela coisa que eu estava falando, a renovação, ela deve ser estudada, porque muita gente vem com um pacote de ser o novo, mas na verdade ele estava ali na segunda prateleira do velho, né? E hoje a gente vê, vem um grande empresário com muito dinheiro para pagar robozinhos na internet e fingir que tem muitos eleitores e é muito importante que o eleitor entenda que quem é rico não significa... A gente tem que saber de onde vem o dinheiro dessa pessoa que é rica, né? O Flávio Rocha é um homem que pediu R$1 bilhão de empréstimo do BNDES, mas o pequeno empresário não consegue financiamento nem de R$10 mil numa linha de crédito do BNDES. Então, nós temos que analisar e procurar e nos informar a respeito de todos esses pré-candidatos por aí. Você falou do empréstimo, né, do BNDES, de R$1 bilhão que ele pediu. E, por outro lado, ele surge aí defendendo a bandeira do neoliberalismo, defendendo o livre mercado. Você não acha contraditório isso, né? Que alguém que se enriqueça com recursos públicos, né, de um banco público, defenda o livre mercado, propriedade, enfim... Demais, né? E é muito contraditória, inclusive, a política econômica que a gente vive hoje. É uma política que diz que os juros estão pela metade, que o Brasil nunca teve um juros menor na vida, mas quem é normal, quem é um cidadão comum, que às vezes não consegue pagar a conta do cartão de crédito, está com o bolso cada vez mais vazio e pagando 300%, 400% de juros numa conta que não conseguiu pagar para início de conversa, porque o salário não está chegando no final do mês. Como é que você avalia a Operação Lava Jato e os impactos que ela causou aí no cenário político e também um pouco na crise política que a gente está vivendo atualmente? Eu imagino que
A Lava Jato quebrou uma série de paradigmas importantes da política brasileira, pôs na cadeia pessoas com status que nunca seriam levados à cadeia antes, e isso foi muito bom. Eu avalio que tenha sido muito bom, porque o cidadão precisa de esperança de que a justiça vá realmente cumprir seu papel. Não interessa quem esteja ali cometendo o delito. Ao mesmo tempo, nós também vemos um sistema judiciário um pouco seletivo, né? E quem tem ainda dinheiro, condição financeira para pagar um grupo de advogados forte, fazer os embargos dos embargos dos embargos, ainda tem uma condição melhor de se defender. Mas, de qualquer forma, no geral, eu acredito que a Lava Jato, embora tendo cometido aqui e ali, talvez, uma decisão ou outra mais emotiva, quebrou paradigmas importantes na nossa sociedade. Em relação a isso que você acabou de dizer, você acha que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele sofreu ou sofre algum tipo de perseguição por parte do judiciário, independentemente de ele ser ou não culpado pelas acusações que ele sofreu? Olha, não sou eu que vou dizer se o Lula é ou não culpado, a gente tem um sistema judiciário para isso. Na minha opinião, ele tem muito mais condição de se defender e de levar isso à segunda, terceira, quarta, a última, penúltima, a última de novo, instâncias do judiciário. E se ele é culpado, ele tem que pagar a pena dele. Eu não acredito que ele esteja sendo culpado por uma condição política. E eu acredito que não é a política que está sendo judicializada, são os políticos que, cometendo delitos e crimes de colarinho branco, que antes não eram punidos dessa maneira, estão judicializando a própria política, os políticos, né? Não acredito que seja uma questão política a prisão do Lula. Acho que ele merece se justificar, merece passar por todas as instâncias da justiça, assim como todos os cidadãos merecem isso, mas nem todos têm a mesma condição que ele. E lhe preocupa o fato de o presidente Lula, que está preso, e, por outro lado, Jair Bolsonaro, que é um candidato de extrema-direita, liderarem as pesquisas de intenções de voto? Como é que você está avaliando essas pesquisas que estão saindo? Acho que tem vários patamares de análise nisso aí que você me perguntou agora. Primeiro, Jair Bolsonaro, na minha opinião, é um voto de protesto que ganha força na medida que Lula esteja na corrida eleitoral. No momento em que ele saia da corrida eleitoral, eu acho que o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, precisa de uma oxigenação da presença do Lula nisso. Imagina só que desespero será se nós tivermos um presidente eleito de dentro da cadeia. Sim. Complicado. Então, eu imagino que o Bolsonaro, a candidatura Bolsonaro se esvazie na medida em que Lula saia da corrida eleitoral. Agora, a análise desse cenário político, ela está sendo feita normalmente dentro dos votos
que seriam contabilizados, né? Porque nós temos, na realidade, um cenário ainda muito indefinido. Muita gente ainda vai sair, talvez outros chegarão, e 74%, parece que mais de 70% dos eleitores não sabem em quem votarão. E mais de 50% dos eleitores não querem nem votar. Isso sim é uma ameaça enorme. É importante que o eleitor entenda da importância que é o voto de cada um. Porque sem a política, por mais que o eleitor esteja desacreditado na política, nos políticos, nos partidos, e eu entendo e compreendo muito bem porquê disso, isso foi o que me motivou a estar aqui hoje como pré-candidata à presidência. É importante que a gente compreenda que só a política nos permite a mudança, a transformação do nosso país, a transformação que a gente tanto anseia e que é tão importante para a gente. E qual a sua principal linha de defesa em termos de políticas econômicas e políticas sociais para o Brasil? O que você acha que o Brasil precisa para realmente voltar a crescer e se desenvolver e oferecer empregos? Nós passamos por Brasília e fomos visitar o Memorial JK e vimos que as propostas dele na época eram quase as mesmas propostas que hoje seriam os anseios da população brasileira. Nós estamos falando sempre das mesmas coisas, mas talvez uma corrupção que venha desde o período talvez desde a ditadura, né? E do período de redemocratização, que a gente vê que ocorre essa corrupção, tenha impedido da gente conseguir colocar todas aquelas propostas em ordem, né? E eu acredito que é muito necessária uma política desenvolvimentista, progressista, que ataque a desigualdade social e juntamente e usando da ferramenta da educação, que é uma ferramenta prioritária para o combate dessa desigualdade, como mola impulsionadora de todo o crescimento do país. Nós não conseguiremos crescer se nós temos 3% da população que ganha mais de R$9.000 e que é dona de 95% da riqueza do país. Nós temos 6 pessoas donas no Brasil de mais de 55% da riqueza do país. Não haverá produção que poderá ser comprada pelo resto da população, que tem 1% da riqueza, ou 5% da riqueza, né? Que eu ouvi em 3%, mas eu imagino que seja 1%, né? Nós temos que enfrentar e combater a desigualdade no Brasil e usarmos da ferramenta principal, que é a educação, para fazermos isso e estudarmos uma política de renda básica universal, que seria também importante nesse período de desindustrialização acelerada que nós estamos passando, com uma ameaça de nos próximos 10 anos ou menos, nós perdermos 80% das profissões que nós conhecemos hoje. Não haverá maneira de requalificar toda essa população profissional na mesma dinâmica, na mesma velocidade que nós perderemos essas profissões. São temas que nós precisamos debater, a gente tem que deixar nas mãos do judiciário, logicamente, agirmos com pressão para que todos esses casos de corrupção sejam elucidados, sejam punidos, mas nós temos também que começar a pensar e debater
outros temas importantes para que a gente não seja pego de surpresa. Nessa questão da distribuição de renda, você acha que o Bolsa Família surtiu algum efeito na realidade brasileira, que foi aí difundido pelo ex-presidente Lula? Eu acredito que o Lula, com todas as dificuldades, os erros que ele possa ter cometido, ele realmente fez com que a população miserável saísse da miséria. Ele colaborou muito com isso e por isso até eu não comemoro a prisão dele. É uma tristeza, eu imagino até que um presidente que tenha impresso na história do Brasil uma ajuda dessas aos miseráveis, aos mais miseráveis, no final tenha revertido o legado dele dessa maneira. Ao mesmo tempo, ele também favoreceu muito os muito ricos, né? Todos os governos, desde a redemocratização, são financiados pelo mercado financeiro e a gente vê isso, vê desde a Carta aos Brasileiros, que era uma carta não aos brasileiros todos, mas aos brasileiros do mercado financeiro, de que tudo ia ficar estável a partir da eleição do Lula. E para trás, né? Todos os governos, desde a redemocratização, são governos que têm ministros da Fazenda que vêm do mercado financeiro. Acredito que o Bolsa Família tenha sido uma política que demonstrou um pequeno avanço não na redistribuição, não na diminuição da desigualdade social, mas sim um pouquinho na redistribuição de renda. Mas tem muitas distorções, muitas pessoas que estão no Bolsa Família que morreram, que não precisam dela, muitas pessoas que estão várias vezes no Bolsa Família. E é um valor muito pequeno, que não dá para... ainda faz com que a pessoa que precise do Bolsa Família ainda precise de vários penduricalhos de assistência social. Por isso que a minha ideia é uma renda básica universal que garanta realmente uma condição de dignidade de vida a todos os brasileiros. Valéria, muito obrigado pela sua presença aqui no Bocão News, por essa entrevista. E para encerrar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem aqui para os baianos e para as pessoas que querem te conhecer melhor. Eu gostaria muito de que você se interessasse pela minha plataforma, pela minha pré-candidatura, e você pode encontrar minhas posições políticas, minhas posturas diante de vários temas e até de outros pré-candidatos nas minhas redes sociais, Valéria Monteiro no Facebook, Valéria Monteiro 1 no Instagram e na página do Vá Brasil 2018 no Facebook. Nós estamos viajando com a nossa Caravana da Coragem, vamos percorrer por 19 estados nessa segunda parte. A primeira parte foram quase 7.000 quilômetros. E eu coloco lá o diário da viagem todos os dias no meu Facebook. E queremos, com essa Caravana da Coragem, temos 3 objetivos principais. Um é escutar os anseios da população, para a gente desenhar um plano que seja coerente com o que o Brasil precisa e os brasileiros querem. A segunda é me apresentar a todos os brasileiros, que a gente tiver alcance. Nós estamos ficando na casa das pessoas que nos convidam, também aceitamos refeições, eu estou pagando a gasolina com o meu próprio dinheiro, o que está bem complicado. E
E a terceira, que é mais importante, que eu gostaria de reforçar aqui, é a necessidade que essa maioria silenciosa, que está desgostosa, desacreditada da política, participe do pleito, participe da renovação, porque sem ela e sem a participação, não adianta só eleger o seu candidato e deixá-lo lá fazer o que ele quiser, não. A gente tem que cada vez mais ter uma consciência cidadã e acompanhar os nossos candidatos, aqueles que a gente elegeu, cobrar posicionamentos que nos fizeram colocá-lo lá nos representando. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, agradeço a todos.